Ok, estamos gravando. Bem, bom dia, pessoal. Então, a gente está indo aí para a nossa penúltima aula, né? Hoje nós vamos falar sobre o tópico 10, que é a TLV e a TOM, e a gente finaliza a semana que vem com as interações intermoleculares, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo, porque eu estou sentindo cada vez mais a falta de engajamento de vocês, tá? Então, recebi pouquíssimas perguntas por e-mail de um tópico que é bastante complexo e cada vez menos alunos aqui no nosso momento síncrono, né? Então, bem, espero que esteja tudo bem. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente discutir um pouco sobre o roteiro que a gente sempre faz, tá? Bem, então vamos lá. Ai, de novo, eu esqueço de tirar esse negócio, só um instante. Ok. Bem, então, novamente, eu vou começar falando sobre a primeira versão, não, né? A versão final do projeto, o teste e o tópico 10. Bem, sobre a versão final do projeto, lembrando que a entrega, o envio da versão final é até o dia 26/11, então vocês têm aí até semana que vem para fazer essa entrega, tá bom? E eu vou disponibilizar na semana que vem o link para fazer essa entrega, tá legal? Aqueles que fizeram a entrega da versão do projeto atrasado, eu ainda não, da primeira versão do projeto atrasado, eu ainda não consegui dar o feedback, eu vou tentar dar o mais rápido possível. E como eu disse, vai ser disponibilizado aí um link de entrega para esses projetos. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí sobre a entrega, sobre a versão final do projeto? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Não, professora. Não? Tranquilo? Então tá bom. Sobre o teste, né? O último teste, vocês tiveram que enviar uma foto com desenhos de estruturas de Lewis, né? Essa correção é uma questão manual, uma correção dessa questão é manual. Eu ainda não fiz essa correção, eu pretendo fazer amanhã. Então, vocês ainda não têm a nota final do teste dessa semana, porque está faltando essa correção manual das estruturas de Lewis, tá bom? Então, não tá com a nota porque eu ainda não fiz essa correção, tá? Alguém ficou com dúvida no teste? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o último teste? Não? Professora, só para ter certeza, a história de Lewis é aquela da covalente, né? Da ligação covalente. Que são as Isso, pode bolinhas. ser covalente ou iônica, isso, aquela que Ah, você tá bom. representa, né, os elétrons da camada de valência com as bolinhas, isso mesmo, Ah, só tá para ter bom? certeza. Obrigada. Isso mesmo. Bem, então vamos às dúvidas da semana. Me mandaram 2 ou 3 dúvidas, então vamos lá, vamos conversar sobre elas. Bem, o tópico da semana era sobre uma abordagem um pouco mais atual da teoria da ligação, né? Que seria a TLV e a TOM. A teoria da ligação de valência, ela é uma teoria que ela... Deixa eu compartilhar aqui o Moodle só para a gente recapitular de maneira rápida. Vocês sabem que eu espero que vocês já tenham visto os vídeos, né? E tudo até o momento da aula síncrona, então vou estar entendendo que vocês viram já esse conteúdo. Deixa eu ver se o meu computador decide funcionar. Então, a teoria da ligação de valência, ela é baseada, ela é uma expansão da teoria de Lewis. E o que ela prevê? Bem, ela prevê que a formação de uma ligação ela está relacionada com a sobreposição de orbitais atômicos. Então, orbitais atômicos se sobrepõem para gerar um novo orbital, que é um orbital molecular. E a ligação química acontece nesse novo orbital gerado, tá? Então, para que ocorra a ligação, cada átomo, cada elemento entra com um elétron, tá? Lembrando que cada orbital só pode comportar 2 elétrons. Nenhum orbital pode comportar mais de 2 elétrons. Então, para que ocorra a formação de uma ligação química, eu tenho um átomo, aqui no caso, o exemplo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, né? A molécula de hidrogênio.
onde eu tenho a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, sendo que cada um dos átomos contribui com um elétron da ligação, como é previsto pela estrutura de Lewis, né? Esses orbitais, esses átomos se aproximam, esses orbitais se sobrepõem. Se a sobreposição acontecer no eixo da ligação, ou seja, no eixo interatômico, no eixo imaginário aí que passa pelo núcleo dos dois átomos, tá? Se ele ocorrer nesse eixo, a gente diz que a ligação é uma ligação do tipo sigma. Essa diferenciação é muito importante, tá? Uma ligação sigma é aquela ligação que sempre ocorre de maneira frontal, com a sobreposição frontal dos orbitais atômicos. Então, toda vez que ocorrer a sobreposição no eixo da ligação, lembrando que o eixo da ligação é esse eixo imaginário que passa pelo núcleo dos dois átomos que estão participando da ligação, tá? Toda vez que acontecer no eixo da ligação, a gente fala que a ligação é uma ligação sigma. As principais características da ligação sigma é que ela tem uma sobreposição muito eficiente dos orbitais atômicos, tá? E ela é uma ligação bastante forte, tá bom? Ô, Pro, então, posso fazer uma pergunta? Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho sobre isso? É que assim, pelo que eu estava entendendo, então, por exemplo, se um átomo faz uma ligação simples, vai ser sempre sigma, nesse caso? Sempre sigma, isso. Tá, beleza, era isso. Desculpa, te interrompi, era essa a pergunta? Era isso mesmo, Pro, obrigado. Pode ter mais de uma ligação sigma? Porque geralmente continuava sempre pi depois, né? Ligações pi. Isso, então deixa eu desenhar aqui para você para explicar essa situação, que eu acho que isso é uma pergunta bastante pertinente, tá? Vamos supor que eu tenho a seguinte molécula, C dupla O H H. A primeira ligação que um elemento faz com outro elemento sempre é uma sobreposição frontal, sempre é uma ligação sigma. Então, essa ligação simples necessariamente é sigma, essa ligação simples necessariamente é sigma. Dessas duas ligações, eu tenho necessariamente uma ligação sigma e uma ligação pi, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é possível formar mais de uma ligação sigma com o mesmo par de elementos? Não. Mas, note que o carbono, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações sigmas com elementos diferentes, tá? Porque só dá para sobrepor de maneira frontal um orbital atômico, tá? Então, ele consegue fazer uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui. Mas duas ligações sigmas com o mesmo elemento é impossível. Necessariamente a ligação dupla, ou se houver a ligação tripla, como é o caso, por exemplo, disso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O carbono está fazendo uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui, e as outras duas ligações são necessariamente ligações pi, tá? Então, note, o carbono ele está fazendo mais de uma ligação sigma, mas com elementos diferentes. Com o mesmo elemento, ele só pode fazer uma ligação sigma. As demais ligações são pi. Qual é o limite? Quantas ligações pi um elemento pode fazer? Isso daí já é um pouco mais complicado, vocês vão ver um pouco mais para frente. Tipicamente, é possível formar duas ligações do tipo pi, uma ligação do tipo sigma e 3. Na verdade, dá para fazer mais ligações do tipo pi dependendo do elemento. Eu não vou entrar nessa discussão, porque vocês vão ver isso se vocês fizerem química de coordenação. Então, isso é uma matéria mais avançada aí de quem for cursar química. Nesse momento, com esses elementos que vocês conhecem, é possível formar ligações sigma e ligações pi, e apenas duas, tá bom? Respondi a pergunta de vocês? Respondeu sim, obrigada. Nada. Então, beleza. Formamos aqui a ligação do tipo sigma com a sobreposição frontal. E as ligações, existem outras opções de ligação do tipo sigma, né? Então, note aqui, no caso da molécula de fluoreto de hidrogênio, a ligação do tipo sigma é formada entre o orbital 1s do hidrogênio e o orbital 2px do flúor. Por que isso aconteceu? Lembre-se que para formar a ligação sigma, eu preciso
de um elétron do elemento 1 e um elétron do elemento 2, ocupando o orbital atômico que vai ser responsável pela ligação química. Então, no hidrogênio, ele só tem um elétron no orbital S. O flúor tem configuração eletrônica toda preenchida. Aqui, tá, gente? É só uma representação, tá? O átomo não conhece os eixos X, Y, Z, ele fica solto no espaço. A gente coloca essas representações só para nossa comodidade. Então, aqui eu estou falando que esse eixo da ligação, o eixo interatômico, é o eixo X, arbitrariamente, tá? Então, quais são os orbitais adequados para fazer essa sobreposição? Bem, tem que ser o orbital S do hidrogênio, necessariamente, porque o hidrogênio só tem o orbital S. E no caso do flúor, vamos pensar aqui, ó. O orbital S do flúor seria adequado para fazer essa sobreposição? Seria equivalente a fazer isso daqui. Só que ao invés de eu ter o S do hidrogênio, eu teria o S do hidrogênio e o S do flúor, certo? Por que isso não é possível? Isso não é possível porque o orbital 2S e 1S do flúor já tem 2 elétrons. Então, ele não consegue doar mais elétrons para essa ligação. Então, esses orbitais eles não são adequados para fazer essa sobreposição aqui. O único orbital que tem um elétron apenas é um dos orbitais P. Os outros dois necessariamente vão estar preenchidos também. No caso, eu disse que é o PX apenas porque eu preciso que o PX, que seja o PX para que faça sobreposição frontal. Esse daqui é a representação do orbital P, que a gente viu naquela forma de halteres, e ele precisa estar deitadinho assim em cima do eixo da ligação para que essa sobreposição seja frontal. Se ele não tivesse aqui, se ele tivesse em pé, se fosse um PY ou PZ, a sobreposição não seria frontal. O orbital P, ele não está pintado de duas cores diferentes aleatoriamente. Aqui eu tenho uma função com sinal positivo e aqui eu tenho uma função com sinal negativo. Para que ocorra uma sobreposição efetiva, eu preciso que o sinal da função seja o mesmo. Então, essa bolinha cheia representa que a função tem um sinal, positivo ou negativo. Vamos dizer que bolinha pintada seja a função positiva. Então, isso significa que essa função é positiva, então, para que ocorra a sobreposição, ela tem que se sobrepor a uma função também positiva, tá? Se ela sobrepor com uma função negativa, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? O que essas funções aqui representam? Representa a seguinte coisa. Uma função positiva, imagina que eu tenho aqui os meus eixos. Então, aqui eu tenho a função de onda. E aqui eu já estou na parte angular e não na parte radial. Então, essa seria a parte positiva da função e essa parte negativa. Vamos supor que essa seja a função de onda para o orbital S. Aí eu vou ter aqui a função de onda. Estou fazendo uma representação bem grosseira, tá? Vamos supor que essa seja a função de onda para o orbital P. Tá? Se elas se sobrepuserem dessa maneira, parte positiva se sobrepondo com parte positiva, o que vai acontecer é que o resultado desse somatório vai me dar uma função resultante, que seria orbital molecular, com uma intensidade aumentada, significando que houve a formação da ligação química. Agora, eu vou usar esse espaço aqui. Se acontecesse ao contrário, eu tivesse a função S aqui e a função P ao contrário, o que aconteceria é que essas funções elas se anulariam e o meu resultado seria uma função praticamente zerada, tá? Ou seja, não há sobreposição efetiva, tá? Então, é necessário para que ocorra a sobreposição frontal que os orbitais tenham o mesmo sinal. Por isso que o alter está deitadinho assim, de modo que a porção da função que tem o mesmo sinal do orbital S está voltado para ele, tá? Aqui, no caso do flúor, também, se eu quiser fazer uma ligação sigma entre dois elementos flúores, eu preciso que utilizar um desses orbitais, que seja preenchido apenas por um elétron. E, no caso, é o px de cada um dos elementos. Notem que o alter está deitadinho sobre o eixo da ligação, que, nesse caso, arbitrariamente é o eixo x. E as funções de mesma cor, ou seja, mesmo sinal,
estão voltadas uma para a outra, para que a interferência seja construtiva, tá? E aí ocorre a formação da ligação química. Tudo bem? Notem que, como sobreposição é frontal, são ligações do tipo sigma. E as ligações do tipo pi? Vamos pensar aqui na molécula de O2, tá? Então, o oxigênio ele tem 2 orbitais P que tem apenas um elétron ocupando, que significa que ele poderia fazer 2 ligações. Só que pensa na geometria do orbital P. O PX, ele está deitado ao longo do eixo X. E o PY necessariamente é perpendicular a ele, tá? Então, não dá para ter uma sobreposição frontal. É por essa razão que é impossível fazer mais de uma ligação sigma. Porque a hora que eu faço a primeira ligação sigma, obrigatoriamente os demais orbitais não estarão em geometria adequada para sobreposição frontal, tá? Então, aqui eu tenho o eixo da ligação, reforçando. O que é o eixo da ligação? É o eixo imaginário que passa pelo núcleo dos átomos que estão participando da ligação química. A sobreposição frontal, nesse caso, vai ser formado pelos orbitais P, que são os orbitais de valência, né, da camada de valência do oxigênio, que tem apenas um elétron ocupando. Eu tenho o orbital PX em cima do eixo da ligação, então ele vai fazer uma ligação sigma. Uma sobreposição frontal, notem que o sinal da função está alinhado direitinho. E a segunda ligação? Bem, eles vão fazer uma sobreposição lateral. Quando eles fazem a ligação sigma, os núcleos atômicos se aproximam, permitindo que ocorra a sobreposição π. É por essa razão que a ligação sigma sempre é formada de primeiro, porque é a ligação sigma que aproxima os núcleos atômicos o suficiente para que os orbitais perpendiculares possam fazer a ligação π, tá? Por isso que a ligação sigma sempre vem primeiro e por isso que a ligação sigma é sempre rompida por último, tá? Se eu for romper as ligações entre o oxigênio no O2, necessariamente eu rompo primeiro a ligação π e depois a ligação sigma. Então, a sobreposição π é uma sobreposição lateral. Os orbitais eles estão paralelos um ao outro e a interação acontece aqui nesse espaço. Então, obviamente, que essa sobreposição é muito menos efetiva. E notem que o orbital resultante, né, o orbital molecular resultante dessa sobreposição lateral não passa pelo eixo interatômico. Está sempre perpendicular ao eixo interatômico, tá? Então, novamente, a ligação π é a última a ser formada e a primeira a ser rompida, tá? No caso do nitrogênio, notem que o N2, no N2, é possível fazer 3 ligações, por quê? Porque os orbitais da camada de valência, os orbitais P da camada de valência do nitrogênio, eles têm cada um apenas um elétron, ocupando um elétron, né? E aí, eles podem fazer 3 ligações. Mas somente um desses orbitais está em uma geometria adequada para fazer a sobreposição sigma, que é aquele orbital que passa pelo eixo interatômico. Então, aqui, se o eixo X for o eixo interatômico, o orbital que está no eixo X é o orbital que vai fazer a ligação sigma. Então, novamente, primeiro eu faço a ligação sigma, aproximo os núcleos e aí permito que a ligação π aconteça. No caso, eu tenho os orbitais PZ ou PY, que está representado em vermelho, e PZ, que está representado em azul. Então, os orbitais PY podem fazer uma sobreposição lateral, que seria essa parte vermelha, e os PZs também podem fazer outra sobreposição lateral, que são as bolinhas em azul. Então, eu consigo fazer 3 ligações, sendo uma sigma e 2 π. Aí a gente vem para a questão da hibridização, tá? Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Sim, professora. Tá. Aí a gente vem para a questão da hibridização, tá? Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar no metano. O metano é uma molécula onde o carbono faz 4 ligações. Isso é um negócio que vocês sempre falam. O mínimo que você sabe é que o carbono faz 4 ligações, certo? Certo. Só que se você for pensar na nossa teoria, daria para o carbono fazer 4 ligações? Não. Porque para que o carbono faça 4 ligações, ele precisa ter orbitais atômicos preenchidos por apenas um elétron para poder compartilhar com outro átomo. Só que quando a gente analisa a distribuição eletrônica do átomo de carbono no estado fundamental, a gente nota
que ele só tem 2 orbitais com um elétron ocupando. Como é que a gente faz aqui para que eu possa fazer 4 ligações? Daí surge o conceito de hibridização. Na verdade, o que isso significa? Bem, esse daqui é o estado fundamental do carbono. O que eu vou fazer? Eu vou excitar esse átomo. Eu vou promover um elétron daqui para cá. Isso é uma excitação, isso requer energia. Eu preciso fornecer energia ao sistema para que isso aconteça. Quando eu promover o elétron daqui para cá, eu vou passar a ter 4 orbitais com a mesma energia. Mas no momento da promoção, eu faço com que os 4 orbitais resultantes tenham uma mesma energia. Então, aqui eu tenho o orbital S, que tem uma energia, e os 3 orbitais P, que têm uma energia distinta. Então, o que seria, em resumo, o que está acontecendo aqui? Basicamente, o que aconteceria seria que eu tenho a caixinha aqui do orbital S, 2S do carbono, e as 3 caixinhas do orbital P. Tá? Esse é o carbono. Esse daqui é o que a gente chama de estado fundamental. Eu vou excitar, eu vou fornecer energia ao sistema para que esse elétron salte daqui para cá, tá? Então, o meu resultado vai ser o seguinte. Quando eu fizer isso, eu vou combinar o orbital S com os 2 orbitais P. Deixa eu apagar aqui, porque aqui tem uma questão importante. Bem, é importante aqui que a gente note que aqui está aumentando a energia. Quando eu sobrepor aqui, eu vou gerar um novo orbital que tem energia intermediária entre esse S e esses 3 P's, tá? Agora vão ser 4 orbitais de mesma energia e cada um deles vai ter um elétron ocupando. E esse orbital ele vai ter um novo nome, porque ele não é nem S nem P. Ele é um orbital sp. Só que ele é um sp3. Por quê? Porque ele é formado por um orbital S e 3 orbitais P. Agora sim, o carbono ele tem 4 orbitais, cada um com um elétron, tá? Isso aqui é o que a gente chama de estado híbrido, tá? E agora, esses caras, eles podem fazer 4 ligações. Só que o orbital S, ele é uma esfera. O orbital P são 3 halteres, cada um numa região do espaço. O orbital sp3, ele tem outra geometria, que é a soma desse com esse, que é a geometria tetraédrica, tá? Então, é o que mostra essa figura, que eu não vou tentar desenhar. Basicamente, a combinação desse orbital S com os orbitais P vão gerar orbitais híbridos, tá? Que é uma mistura do S com P. Então, notem como esse orbital, a carinha desse orbital. No orbital S, você tem 2 lobos com a mesma distribuição, com a mesma intensidade, o mesmo tamanho. O resultado é um lobo com maior intensidade do que o outro, tá? Deixa eu ver se tem a representação bonitinha. Não tem, tudo bem. No caso do berílio, por exemplo, mesma coisa. Berílio, a gente sabe que berílio faz 2 ligações, mas como o berílio faria 2 ligações? Olha a configuração eletrônica do berílio. Ele não tem orbitais adequados para compartilhar um elétron. Então, novamente, eu preciso hibridizar, tá? E formar um novo orbital. Nesse caso aqui, o orbital híbrido sp. Note que eu hibridizo somente o número de orbitais necessários. No caso, só 2. E sobraram 2 orbitais que a gente chama de p puros que não foram hibridizados, tá bom? O que é importante vocês levarem para casa da TLV é que a TLV ela não prevê nenhuma observação, ela só explica. Ou seja, por que eu utilizei só 2 orbitais e não os 4? Porque eu sei que a molécula é o BH2, logo eu preciso só de 2 orbitais. Então ele só vai explicar uma observação, ele não vai prever. Aí aqui no caso de uma geometria sp2, no caso do hidreto de boro, novamente, eu sei que o hidreto de boro existe. O que significa que se eu desenhar a estrutura de Lewis, o que significa que o berílio precisa fazer 3 ligações covalentes com o hidrogênio.
no caso, quando eu faço a distribuição eletrônica do berílio, eu noto que ele poderia fazer apenas uma ligação. Como é que ele vai fazer 3? Eu preciso de 3 orbitais que tenham ou apenas um elétron. Então, eu vou promover o elétron daqui para cá. Vou pegar esses 3 orbitais, formar um novo orbital, que eu vou chamar SP2. Por quê? Porque ele é formado por um orbital S e 2 orbitais P. O outro orbital P, que não foi necessário, fica com orbital P puro. O orbital S é a carinha daquela esfera, os orbitais P têm aquela forma de halteres, e o orbital SP2, ele tem três orbitais aqui dessa forma, formando aquela estrutura trigonal plana, tá bom? Então, ele tem outra cara, tem outra geometria, tá? O híbrido SP3 foi o que a gente acabou de fazer. E a gente tem orbitais híbridos não ligados. Então, vamos pensar no caso da amônia. A amônia é o NH3. A gente sabe que ela existe, tá? Só que quando a gente faz a distribuição eletrônica do nitrogênio, a gente percebe que ele não deveria ser capaz de formar apenas a gente percebe que ele não deveria ser capaz de formar 3 ligações. Ele deveria ser capaz de formar apenas uma. Então, para que ele forme essas 3 ligações, eu promovo um elétron daqui para cá. Só que quando eu faço essa promoção, na camada de valência, no orbital 2s, sobrou um par de elétrons livres que eu preciso hibridizar também, porque ele não está ligado, mas ele está na camada de valência. Note que isso não aconteceu em nenhum dos exemplos anteriores, ó. Nenhum dos exemplos anteriores, quando eu fiz a hibridização, sobrou um par de elétrons livres na camada de valência. Ó, aqui, ó, camada de valência ficou sem par de elétrons livres, e assim por diante, ó. Camada de valência, ó, sem par de elétrons livres. O orbital S não faz parte da camada de valência, tá? Então, como eu vou ficar com um par de elétron livre na camada de valência do nitrogênio, ele também vai influenciar na ligação química. Então, eu hibridizo ele também. Só que eu tenho que levar em conta que, apesar dele fazer parte do orbital híbrido, ele não vai conseguir fazer ligação química. Por quê? Porque ele está cheio, ele não consegue compartilhar elétrons, tá? Então, é por isso que eu tenho a geometria tetraédrica, certo? Porque o SP3 tem geometria tetraédrica, porém só consigo fazer 3 ligações. E é por essa razão que o arranjo de elétrons que vocês viram lá na aula passada, o arranjo de elétrons para amônia é tetraédrico, porém o arranjo molecular é uma pirâmide trigonal, tá? Porque a hibridização é SP3, o que significa orbitais tetraédricos, mas dos orbitais resultantes, apenas 3 podem ser compartilhados para fazer ligações químicas, tá? Aí tem outros orbitais híbridos que são um pouco mais complicados, né? Vocês viram essencialmente esses 3. Esses daqui, eles estão mais relacionados a moléculas um pouquinho mais complexas, vocês têm na lista. Mas é isso. Tá? Então, eu dei uma pincelada aí na teoria da ligação de valência. Vocês têm que assistir os vídeos, têm que ler o texto e fazer isso com calma. E aí, agora eu vou responder as dúvidas que eu recebi a respeito disso, tudo bem? Alguém quer me interromper, perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, um composto orgânico destilado a partir da madeira possui, esse aqui é o exercício 6 da lista 10, tá? Um composto orgânico destilado a partir da madeira possui massa molar de 32,04 gramas por mol e a seguinte composição em massa. Eu quero a estrutura de Lewis, o valor dos ângulos da ligação em torno do carbono, a hibridização dos átomos de carbono e hidrogênio e falar se a molécula é polar ou não. Então, aqui, lembra do que eu falei para vocês lá no início? A matéria ela é cumulativa, né? Isso daqui está lá no início do curso, né? Como resolver essa questão. Então, o que vocês vão fazer basicamente? Bem, eu sei que se eu tivesse 32,4 gramas dessa molécula X, isso representaria 100% em massa. Só que 37,5% dessa massa é carbono. Então, aqui eu encontro a massa de carbono, certo?
A partir da massa de carbono nessa molécula, então, eu vou chegar aqui no valor, eu vou fazer só para o carbono. Então, aqui vai dar 32,04 vezes 37,5 dividido por 100. Então, aqui vai me dar uma massa de 12,015 gramas de carbono. Eu sei que 1 mol de carbono pesa 12 gramas. 12,015 gramas X. Então, basicamente, nessa espécie eu tenho 1 mol de carbono, tá? Se vocês fizerem essa mesma conta para o hidrogênio e para o oxigênio, vocês vão chegar à conclusão de que a fórmula molecular dessa espécie é CH4O, tá? Então, vou deixar vocês fazerem isso em casa. Bem, então achei a fórmula molecular, vou partir para a pergunta. Escrever a estrutura de Lewis do composto, tá? Vamos começar por aí. Muito bem, como é que eu faço a estrutura de Lewis? Primeiro eu conto o número de elétrons da camada de valência, certo? Então, carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, mas são 4 hidrogênios, então são 4 elétrons. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Se eu somar tudo isso aqui, vão dar 14 elétrons. Agora, a partir daqui, como não tem carga, nem positiva nem negativa, eu não preciso nem somar, nem subtrair elétrons aqui, tá? Agora, eu vou fazer a distribuição de elétrons por essa espécie, de modo a fazer com que todo mundo complete o octeto e o hidrogênio, que é uma exceção, tenha 2 elétrons. Quem eu vou colocar como elemento central nessa minha brincadeira? Vou colocar como elemento central o carbono, porque o carbono é o menos eletronegativo. Aí vocês vão argumentar, professora, hidrogênio é o menos eletronegativo. Sim. Quando eu falo menos eletronegativo, eu estou falando menos eletronegativo entre as opções apresentadas na molécula, tá? Ok, hidrogênio é menos eletronegativo, mas o hidrogênio só pode fazer uma ligação, então ele não pode ser o elemento central, tá bom? Agora eu vou distribuir os elétrons de modo que todo mundo complete o octeto e o hidrogênio complete o dupleto. Vamos pensar um pouco. A maneira mais tranquila, né? Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Lembrando, o que a gente tem que pensar? Tem que completar o octeto. Para completar o octeto, o carbono precisa receber mais 4 elétrons, o oxigênio precisa receber mais 2 elétrons, e o hidrogênio, cada hidrogênio, mais 1 elétron. Então, vamos tentar fazer isso dessa forma, né? Então, o carbono vai contribuir lá com seus 4 elétrons para formar ligações químicas. Ele pode fazer um compartilhamento com cada um dos hidrogênios. Assim, eu tenho 3 hidrogênios completos, certo? Muito bem. Eu não posso colocar outro hidrogênio aqui, porque o hidrogênio só faz uma ligação, e eu ainda tenho que dar conta do oxigênio. Mas o oxigênio precisa fazer 2 ligações, então eu poderia fazer algo desse tipo. Tá? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Preciso mais de 4 elétrons. Mas notem, os hidrogênios estão satisfeitos, tá? Os quatro hidrogênios estão com 2 elétrons. E o carbono está satisfeito com 8 elétrons. O único que ainda precisa de elétrons é o oxigênio. Exatamente 4. Então, vou colocar os 4 aqui em cima dele. Ok? Muito bem. Então, isso feito, agora basta eu... Então, beleza. Então, a primeira coisa está feita aí, né? Eu fiz a estrutura de Lewis. Agora ele quer saber, ó, estime o valor dos ângulos de ligação em torno do carbono e do oxigênio. Para isso, a gente tem que usar aquele modelo do VSEPR, que é o modelo da da repulsão dos pares eletrônicos, tá? Então, a gente precisa ver primeiro o arranjo eletrônico, para depois o arranjo molecular, certo? Então, vamos pensar no carbono primeiro. O carbono, ele tem 4 pares de elétrons ligados. Como é que eu vou manter essas cargas o mais distante possível? Fazendo um tetraedro, certo?
Então, eu teria o carbono fazendo um tetraedro, que no plano do papel a gente representa um tetraedro assim. Essa ligação pintada está para frente do plano, a achurada está para trás do plano e as linhas estão no plano do papel, tá? Então, eu tenho aqui um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio e o oxigênio. Beleza, então eu sei que em torno do carbono eu tenho um tetraedro. Como não tem nenhum par de elétron isolado, esse ângulo aí é aproximadamente... Qual é o ângulo mesmo formado no tetraedro? É 107,5, 109,5? Eu sempre esqueço dessa informação. Peraí. Vocês não lembram, né, para me falar? Professora, falaram no chat 109,5. 109,5, é que eu fico meio cega para o chat. Obrigada. Então, é 109,5. Então, esse ângulo aqui vai ser de 109,5 porque não tem nenhum par de elétrons isolados. Agora, vamos ver o arranjo de elétrons em torno do átomo de oxigênio. Eu tenho 2 pares ligados e 2 pares isolados. Como eu mantenho esses 4 pares o mais distante possível? Também através da formação de um tetraedro. Então, eu vou ter um tetraedro aqui em torno do carbono, do oxigênio também. Tá? Então, eu desenhei 2 ligações no plano e 2, uma para frente do plano e uma para trás. Então, aqui eu poderia, por exemplo, né, colocar um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui e o hidrogênio aqui, tá? E qual é o ângulo formado aqui, ó? Vai ser 109,5? Esse ângulo vai ser um pouquinho menor do que 109,5, porque esses pares eles são isolados. E a repulsão provocada por pares de elétrons isolados é maior do que de pares ligados. Então, esse ângulo é um pouquinho menor que 109,5, tá? Agora, beleza, então a gente fez o passo A. Agora vamos fazer o passo B. A hibridização dos átomos de carbono e oxigênio, tá? Então, note que esse arranjo de elétrons precisa ser tetraédrico. E a TLV, ela é um meio para explicar uma observação. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não deu muito certo. Eu queria só esse desenho, sabe? Será que eu consigo copiar? Não. Ok. Era bem isso que eu queria fazer. Tudo bem. Enfim, gente, ele vai apagar tudo, então vamos desenhar logo tudo de novo. Então, só para voltar de onde a gente estava. Então, a gente tinha chegado à conclusão de que o carbono formaria um tetraedro. Hidrogênio, 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 oxigênio. E que o oxigênio também teria que formar um tetraedro. Para fazer a ligação carbono-oxigênio, hidrogênio e os 2 pares de elétrons livres lá da estrutura de Lewis. Tá bom? E já verificamos os ângulos. Agora vamos pensar nas hibridizações, né? Vamos começar pela hibridização do carbono. Então, novamente, aqui eu tenho um eixo que representa a energia. E aqui eu vou ter o orbital. Então, lembrando, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica. Para o carbono, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p2. Então, como é que a gente, pela regra de preenchimento, como é que a gente começa a preencher isso? Eu vou colocar 2 elétrons emparelhados no orbital 2s, porque eu não tenho opção. E nos orbitais 2p, que são 3, eu vou preencher os orbitais, evitando emparelhamento. Então, eu vou colocar um elétron aqui, e em vez de emparelhar o segundo elétron aqui, eu vou pôr o segundo elétron aqui, tá? Muito bem. Nessa configuração, o carbono só poderia fazer 2 ligações, mas eu estou vendo aqui que ele está fazendo 4. Então, significa que eu vou ter que promover um elétron daqui para cá, de modo a eu ter 4 orbitais, cada um ocupado por apenas um elétron. A combinação desses orbitais vai me dar um orbital de energia intermediária, tá? 4 orbitais, cada um ocupado por um elétron. E qual é o nome desse orbital? Esse orbital é o orbital sp3.
orbital 2sp3. Por quê? Porque ele foi formado pela sobreposição do orbital 2s e 3 orbitais 2p. Tá? A maneira mais eficiente de manter esses orbitais afastados entre si no espaço é formando um tetraedro. Então, aí justifica essa geometria tetraédrica aqui ao redor do carbono. Vamos ver agora o oxigênio. O oxigênio tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. Então, vamos fazer de novo essa situação. Então, eu vou ter dois elétrons orbital 2s, porque não dá para evitar o emparelhamento. E no orbital 2p, como é que eu preencho? Primeiro, eu evito emparelhamento. Então, coloco um elétron aqui e um elétron aqui. Mas o quarto elétron não tem jeito, eu vou ter que emparelhar. Certo? Bem, acontece que como o oxigênio tem que formar duas ligações, sendo uma com hidrogênio e uma com carbono, teoricamente ele já tem orbitais adequados, tá? Para fazer isso. Porém, para fazer, como você tem elétrons livres na camada de valência, eles também vão fazer parte dessa ligação química, né? Porque eles também estão ali na camada de valência. Então, eu vou precisar hibridizar os orbitais sem promover elétrons, diferentes do que aconteceu no caso do carbono. Então, eu vou ficar com dois orbitais totalmente cheios, que seria esse daqui e esse daqui, e dois orbitais vazios. Então, eu tenho os orbitais híbridos dsp3, exatamente como no caso do carbono. Também vai ter uma geometria tetraédrica, exatamente como no caso do carbono. Mas, diferente do caso do carbono, esse cara só consegue fazer duas ligações. Porque dos orbitais híbridos gerados, apenas dois têm elétrons livres, né? Elétrons não emparelhados. Os outros dois ficam como elétrons não ligados, que são esses caras aqui e aqui. É esse o exercício. Tá tudo bem? Faltou falar se a molécula é polar ou não. Só para finalizar aqui rapidinho. Bem, faltou falar se a molécula é polar ou não. Bem, existe uma diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio. Vocês têm que consultar a tabelinha lá da aula retrasada. E aí vocês vão ver que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, eu tenho uma densidade eletrônica apontando para cá. Logo, a molécula é polar. Pronto, pode perguntar. Então, Pro, é tipo assim, ontem, quando tava fazendo, eu achei uma forma que tava falando que para determinar a hibridização, você soma as ligações sigma com os pares de elétrons livres, alguma coisa assim. Só que, tipo, para esse exercício dava certo, só que tinha alguns exercícios que davam, sei lá, número 5 nessa soma, que aí eu já não sabia mais como escrever. Ele falava que, tipo, por exemplo, se era um só, seria S. Não, se fosse dois, seria tipo SP. Se fossem a ligação sigma mais os pares de elétron, né? Se desse 3, seria SP2. Se desse 4, seria SP3. Só que quando dá 4, eu não sei se é, tipo... Quer dizer, quando dá 5, eu não sei se é SP4 ou se é outra coisa. Não, eu paro aí, tá ligado? Eu travo. 5 é SP3D. Tá aqui, ó. Peraí. Dois orbitais híbridos SP, 3 orbitais híbridos SP2, 4 orbitais híbridos SP3, 5 orbitais híbridos DSP3, 6 orbitais híbridos D2SP3. Ah, beleza. Não, foi mal, não tinha visto aí. Não, de boa. É isso. Tá, mas esse daqui é um exemplo interessante. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peraí. É que aqui são vários. Mas eu vou até o final. Deixa eu colocar até aqui para não esquecer. Vamos fazer o PCl5. E aí você vai ver um orbital com 5 hibridizações, tá? Beleza, de boa. Vamos lá, vamos para esse aqui. E aí eu vou chegar lá num orbital com 5 hibridizações. Vamos ver. Então, vamos lá. Sabendo que o carbono é a questão 7, né?
Sabendo que o carbono é tetravalente em quase todos os seus compostos e pode formar cadeias e anéis de átomos de carbono, escreva as possíveis estruturas de Lewis do C3H4. Muito bem. Primeira coisa, a estrutura de Lewis. Como é que a gente faz? Contamos o número de elétrons de valência. Então, eu tenho carbono, 4 elétrons na camada de valência, só que são 3 carbonos. Logo, são 12 elétrons. Hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência, são 4 hidrogênios, 4 elétrons. Então, eu preciso distribuir aí 16 elétrons, ok? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escolher o elemento central nesse caso, que eu só tenho carbono e hidrogênio? Bem, eu sei que hidrogênio só pode ficar na ponta e carbono pode ser elemento central. Hidrogênio não vai formar uma ponte. Hidrogênio forma uma ponte em algumas situações. Mas ele não vai formar uma ponte aqui. Então, necessariamente, a minha estrutura ela tem que ter carbonos em cadeia, né? Então, por isso que ele fala, ó, formar cadeias, certo? Muito bem. Então, ele vai formar cadeias. E agora, eu preciso distribuir esses caras de modo que todo mundo complete o octeto, ou seja, esses 3 carbonos completem o octeto e esses hidrogênios completem o dublento. Então, a primeira ideia é colocar hidrogênios nas pontas. Se eu faço isso daqui, eu resolvi o problema desses 2 carbonos, desses 3 carbonos e desculpa, se eu fizer isso daqui, eu resolvo o problema desses 3 hidrogênios e desse carbono. Mas aí agora eu restei com apenas 1 hidrogênio sobrando e 2 carbonos. Como é que eu resolvo essa situação? O carbono faz 4 ligações tipicamente, né? Esse carbono está fazendo 4 ligações, esse só está fazendo 1, ele precisa fazer mais 3, né? Eu poderia fazer 3 com outro carbono. Pronto, resolvi o problema desse carbono. Mas esse carbono aqui só está fazendo 3 ligações, ele precisa fazer mais uma, mas eu tenho hidrogênio sobrando. Vamos ver se deu certo? Todos os hidrogênios estão fazendo 2 ligações, todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, e vamos ver se tem 16 elétrons. 2, 4, 6, 8, 8 com 6, 14, 16, certinho. Essa é uma opção. Outra opção possível que vocês podem pensar é, em vez de fazer tripla entre os carbonos, eu poderia começar pensando no carbono central, fazendo 2 duplas com os carbonos das pontas. Resolvi o problema do carbono central. Esse carbono aqui só está fazendo 2 ligações, ele precisa fazer mais 2. Posso colocar os hidrogênios aqui. Resolvi o problema desse outro carbono e desses 2 hidrogênios. Agora eu preciso resolver esse problema aqui. Pronto. Todos os carbonos com 4 ligações, todos os hidrogênios com uma ligação, 2, 4, 8, 12, 14, 16 elétrons. Essas são 2 estruturas possíveis. Vocês conseguem pensar em mais alguma? Ô, Pro, então, isso é inclusive uma coisa que eu ia perguntar, porque eu tinha feito diferente, eu fiquei, mano, será que tá errado? Mas, tipo assim... Como você fez? Eu coloquei... É que eu não sei se o desenho pode ficar assim, mas eu vou falando ele da esquerda pra direita pra você, então. Tipo, começa com um H, aí ele faz uma ligação simples com um carbono. Esse carbono, ele faz, tipo, a ligação já com os outros 2 carbonos. Ele vai fazer uma dupla com um deles e uma simples com o outro. Na que ele faz a dupla, esse outro carbono ele só faz uma ligação com o hidrogênio e uma... vai ficar muito confuso para falar. Mas é isso, e aí... Isso mesmo. É possível? Vamos ver se tá certo? Olha só, esse carbono aqui, ele vai compartilhar um par de elétrons com esse carbono, tá? E 2 pares de elétrons com esse carbono. E aí, para fazer a 4ª ligação, ele compartilha com o hidrogênio. Então, olha só, resolvemos o problema desse carbono e desse hidrogênio, certo? Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações. Ele pode fazer uma 3ª aqui, certo? E a 4ª com o hidrogênio. Lembra que eu preciso dar conta aí de 4 hidrogênios também, tá?
E então, eu resolvi o problema desse carbono também. Ele está fazendo 2, 3, 4 ligações. Esse carbono aqui só está fazendo 2 ligações. Ele precisa fazer mais 2. Então, nesse cenário, eu consigo fazer a fórmula C3H4, onde todos os hidrogênios estão satisfeitos, todos os carbonos estão satisfeitos. Vamos ver se eu tenho 16 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Certinho. Alguém lembra, pense em mais algum? Não? O próprio exercício, ele dá uma dica importante, né? Ele fala da capacidade do carbono de fazer cadeias e anéis, tá? Isso aqui é um anel. Olha, a estrutura de Lewis dessa situação, ela é possível, mas esse anel, ele estaria altamente tensionado e a gente já vai discutir isso. Então, se essa molécula existir, ela é bastante estável. Eu acho que o ciclopropeno, deixa eu ver, esse cara aqui seria o ciclopropeno, deixa eu ver se ele existe. Sim, ele é estável. Ele é altamente tensionado. A propriedade, né? Ele é altamente tensionado, a gente já vai ver por quê. E um tanto difícil de ser preparado, tá? Porque ele é muito tensionado. Vamos falar sobre a tensão daqui para frente, tá? Então, vamos começar com esse cara aqui, tá? Então, eu vou para a próxima página. Então, agora eu vou suprimir as estruturas de Lewis, tá? Vocês já viram como é que é a estrutura de Lewis. E agora ele quer saber a hibridização, tá? Bem, antes de falar da hibridização, vamos falar da geometria desse cara, tá? Então, vamos começar por essa espécie aqui. Agora, eu vou, em vez de desenhar a estrutura de Lewis, eu vou só desenhar o esqueleto dele aqui, tá? Tá? Vamos pensar como é que é a geometria aqui. Esse carbono está fazendo 4 ligações, certo? Então, ao redor dele, eu preciso ter uma geometria tetraédrica. Então, tem isso aqui. O exercício não pediu os ângulos, tá? Mas eu vou fazer só para a gente não esquecer disso. Como são 4 ligações, o ângulo é de aproximadamente 109,5 graus. No caso desse carbono, ele está fazendo uma ligação sigma e uma tripla. Só que, como todas as ligações estão nesse eixo interatômico, a geometria mais provável é linear mesmo. Então, aqui ele vai fazer uma linha com esse carbono, tá? E a geometria ao redor desse carbono também vai ser uma linha reta para o hidrogênio. Ou seja, o ângulo entre aqui e aqui é de 180 graus. E o ângulo entre aqui e aqui também é de 180 graus, tá? Vamos verificar isso. Bem, vamos fazer a hibridização para cada carbono. Vamos começar fazendo a hibridização para o carbono 1. Então, a gente vai lembrar que o carbono, ele tem a configuração eletrônica da camada de valência 2s2 e 2p2. Isso significa que ele poderia fazer somente duas ligações, mas aqui ele está fazendo 4, então necessariamente eu vou ter que promover esse elétron daqui para cá e formar 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Cada orbital contendo um elétron desemparelhado, e é por essa razão que ele consegue fazer 4 ligações do tipo sigma. E a geometria de um orbital sp3 é tetraédrica. Então, tá perfeitinho aqui, tá bom? Muito bem. Então, tá condizente com a estrutura tetraédrica que a gente previu pelo modelo VS-EPR. Vamos pensar agora nesse carbono 2. O carbono 2, esses dois carbonos são equivalentes. Os dois fazem tripla e simples. Tá? Os elementos com os quais ele faz ligação muda, mas o tipo de ligação é igual, tá? Ele faz ligações triplas e simples, tá? Então, vamos dar uma olhada no carbono do tipo 2. Novamente, ele tem essa situação.
tá? Na camada de valência. Só que o que tem que acontecer aqui? Ele precisa fazer uma ligação, ele precisa fazer 2 ligações sigma e 2 ligações π. A gente viu nessa revisão rápida que eu fiz que ligações π são feitas com orbitais p puros. Se eu utilizar esses 2 orbitais p puros para fazer as ligações π, não vai sobrar orbital para fazer ligação sigma. Então, necessariamente, eu preciso promover um elétron daqui para cá. Só que na hora de hibridizar, eu não vou hibridizar os 4 orbitais. Eu vou hibridizar só esses 2. Por quê? Porque eu só preciso de 2 orbitais para ligação sigma e necessariamente 2 orbitais p puros com um elétron em cada para fazer as ligações π. Então, o resultado disso daqui vai ser 2 orbitais híbridos do tipo sp, porque ele é formado pelo um orbital 2s e um orbital 2p, cada um com um elétron, e vai sobrar 2 orbitais p puros, cada um com um elétron. E esses elétrons, por estarem desemparelhados, vão poder fazer as ligações π que eu observo aqui, tá? Qual é a geometria desse cara? A geometria dele é linear, e é por isso que a gente observa os ângulos de 180 graus. E os orbitais p puros, eles estão perpendiculares ao eixo interatômico, ou seja, os orbitais sp, eles estão nesse eixo. E os p puros estão perpendiculares a eles. Então, se a gente olhar lá no mundo novamente, o que a gente vai ver? É uma situação exatamente como a do N2. Cadê o N2? É exatamente essa situação, tá? Então, o orbital sp está aqui no eixo interatômico e o orbital, os 2 orbitais p puros estão perpendiculares ao eixo interatômico, formando as 2 ligações π que nós observamos. Tá? Lembrando que o orbital sp, deixa eu pegar o orbital sp, ele tem essa cara, ó. Ele vai ter uma representação de um lado do eixo x e outra representação do outro lado do eixo x. Ele é linear, tá vendo? Ok, dúvidas? Vamos fazer os outros. Bem, a outra representação que a gente encontrou é essa, com 2 ligações duplas, certo? Então, vamos fazer ela. Então, só o esqueleto aqui seria C, dupla C, simples H, simples H, simples H, simples H. Então, antes de começar, o que a gente observa? Que esses 2 carbonos são iguais. Os 2 estão fazendo 3 ligações sigmas e uma π, certo? Então, vamos fazer a hibridização para esse carbono. Novamente, na camada de valência, ele tem a configuração 2s2. 2p2. Então, de acordo com a configuração do estado fundamental, ele poderia fazer apenas 2 ligações. Só que ele está fazendo 3 sigmas e uma π. O que isso significa? Significa que eu preciso bolar uma maneira de conseguir um estado híbrido que me gere 3 orbitais sigma equivalentes e um orbital p puro. Cada um desses orbitais, desses 4 orbitais que eu vou gerar, tem que ter um elétron desemparelhado. A única maneira de eu conseguir fazer isso é promovendo um elétron daqui para cá e hibridizando 3 orbitais. Tá? A hibridização de 3 orbitais atômicos me gera 3 orbitais híbridos. Então, eu vou ter 3 orbitais híbridos. Qual é a cara dele? Eu somei. Um orbital S, 2 orbitais P. Então, ele é o híbrido sp2. Como eu promovi o elétron daqui para cá, então eu vou ter um elétron em cada orbital. E sobrou um p puro. Como eu promovi o elétron daqui para cá, esse orbital p puro, ele tem um elétron livre. Então, eu fiz exatamente aquilo que eu precisava. 3 orbitais equivalentes com um elétron em cada, para fazer cada uma das ligações sigma aqui. E um orbital p puro com um elétron capaz de fazer a ligação π aqui. Tá? A geometria ao redor de um átomo com hibridização sp2 é trigonal, plano. Então, se a gente for lá na aulinha do Moodle, deixa eu ver o sp2.
ele tem essa representação, ó, um orbital aqui, e como resultado, trigonal plano, tá? Então, ao redor de cada um desses carbonos terminais, eu tenho essa geometria. Então, eu vou ter o carbono simples, hidrogênio. Como ele é trigonal plano, o ângulo formado aqui é de 120 graus, tá? Aqui eu tenho a ligação dupla com outro carbono, também formando o ângulo aqui de 120 graus. E do outro lado, eu vou ter exatamente a mesma coisa, tá? Notem, a molécula é plana, tá? E onde está o orbital P puro? O orbital P puro, no caso, ele estaria aqui perpendicular ao eixo interatômico. Onde está o eixo interatômico? O eixo interatômico é aquele eixo que passa pelo núcleo dos átomos que participam da ligação. Então, ele está passando aqui, ó. Tá? Então, aonde estaria um orbital, um eixo perpendicular? Um eixo perpendicular, por exemplo, ele estaria aqui, ó. Tá? Se aqui for, esse pode ser o Y e esse pode ser o X. Ou seja, meu orbital P puro está aqui, ó. Um orbital P puro aqui. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ter um orbital P puro, mas a gente vai chegar à conclusão daqui a pouco. E aqui tem um orbital P puro. São esses orbitais P puros que têm um elétronzinho disponível para fazer ligação pi com esse carbono. O que significa, gente, que necessariamente, aqui eu fiz uma representação errada, deixa eu já apagar. Depois eu explico por que está errada a minha representação. Isso significa, essencialmente, que esse orbital P puro aqui, desse carbono, ele necessariamente precisa estar no eixo Z. O eixo Z está aqui, ó, saindo da lousa, tá? Então, o eixo Z, ele estaria entrando na lousa, entrando e saindo na lousa. Então, não vou representar ele aqui, tá? E seria o outro P puro. E no caso, esse carbono central, ele vai precisar necessariamente ter dois orbitais P puros. Um para sobrepor aqui e outro para sobrepor aqui. Então, vamos ver se a gente chega a essa conclusão. Vamos fazer, eu vou chamar ele de carbono 2 e vamos fazer a hibridização para o carbono 2. Novamente, no estado fundamental, eu tenho 2 elétrons aqui no 2s e 2 elétrons aqui no 2p. Vamos pensar de quantos orbitais a gente precisa. Para esse carbono, a gente precisa de 2 orbitais equivalentes para formar as ligações sigma, cada orbital com apenas um elétron, e 2 orbitais do tipo P puro, cada um com um elétron livre. Eu não tenho isso aqui, tá? Se eu utilizar esses elétrons para fazer a ligação sigma, falta elétron para fazer a ligação pi, certo? Então, eu necessariamente preciso promover um elétron daqui para cá, de modo que eu tenho 4 elétrons desemparelhados. E agora eu preciso hibridizar o número de orbitais necessários. Como eu preciso de 2 orbitais para fazer ligação sigma, eu vou sobrepor apenas 2 orbitais. Então, meu resultado vai ser 2 orbitais híbridos, cada um com um elétron. Como eu hibridizei um orbital S com um orbital P, esse orbital é o orbital SP. E vou sobrar com 2 orbitais P puros, cada um com um elétron, exatamente como eu queria, tá bom? Orbitais do tipo SP formam um arranjo linear, como a gente pode ver aqui. Aqui, ó, forma um arranjo linear, um orbital para um lado do X e outro para o outro lado do X. Então, ele vai formar um arranjo linear, como no hidreto de berílio, tá? Então, eu vou ter exatamente aquilo que eu preciso. Eu vou ter 2 orbitais do tipo SP para fazer as ligações sigma e 2 orbitais P puro para fazer a ligação pi. Um desses orbitais P puros necessariamente tem que ser esse daqui do eixo Y, certo? Então, ele vai poder fazer a sobreposição lateral aqui para fazer a ligação pi. E o outro orbital P puro necessariamente é o orbital PZ, para poder fazer a sobreposição lateral aqui, saindo do plano da lousa, tá? E o ângulo formado aqui
de 180 graus. Então, se eu fosse desenhar isso em termos de orbitais, o que eu teria? Eu teria o carbono com um orbital aqui, um orbital aqui, um orbital aqui, todos esses orbitais do tipo sp3, tá? Aí, eu teria... Deixa eu mudar de cor aqui. Eu acho que... Ai, eu nunca consigo apagar só aquilo que eu quero, né? Deixa eu pôr outra lousa para ter mais espaço para desenhar. Vamos lá. Então, o que eu teria, né? Nos carbonos 1, os carbonos terminais, eu teria um orbital aqui e um orbital aqui. Esses seriam orbitais do tipo sp2, fazendo ligações sigma. Isso tanto para esse carbono quanto para esse, que são os terminais. Tá? Esses seriam os orbitais sp2. Esses caras estariam fazendo ligação com os hidrogênios. Vou fazer ele amarelinho aqui. Os hidrogênios. Sendo que o hidrogênio iria utilizar para isso os seus orbitais S. Então, estaria aqui, ó. Esse amarelinho é tão ruim, né? Tão apagadinho. Então, os orbitais S do hidrogênio aqui, fazendo a sobreposição sigma nas extremidades, tá? O carbono central, ele teria 2 orbitais híbridos, um aqui, outro aqui, do tipo sp, tá? Fazendo a sobreposição sigma, ok? E as sobreposições π, como é que ficam, né? As sobreposições π, elas vão ser formadas por esse orbital aqui. Pelos orbitais. Se o eixo interatômico for o eixo X, então seriam os orbitais PY, por exemplo, dos 2 carbonos, fazendo a sobreposição lateral, tá? Fazendo aqui uma ligação dupla. E o orbital PZ desse cara com o PZ desse cara, fazendo uma sobreposição lateral aqui. Ok? E aí, se vocês quiserem uma representação mais decente, a gente pode procurar... Eu nem lembro mais, mudou tantas regras de nomenclatura que eu nem sei se a gente vai ter o que eu quero. É isso aqui? Esse é o eteno. Ai, não vou ter um desenho bonito, gente. Sinto muito, tá? Mas, enfim. A ideia é essa. Agora, vamos tentar fazer o ciclo e entender por que o ciclo é tensionado, como eu mencionei para vocês? Então, vamos lá. Por que o ciclo é tensionado? Bem, a proposta do ciclo era essa. Certo? Muito bem. Então, vamos ver os carbonos, né? Esses... Não, tem um hidrogênio a mais, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho 2 carbonos equivalentes. Esses 2 carbonos são equivalentes. Então, vou fazer a hibridização deles, tá? Hibridização para o carbono 1. Então, eu tenho 2 elétrons no orbital 2s, 2 elétrons nos orbitais 2p. Eu preciso hibridizar de modo que cada carbono consiga fazer 1, 2,
3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo π. Ou seja, eu preciso de 3 orbitais equivalentes, ou seja, híbridos, com um elétron em cada e um orbital p puro. Do jeito que está aqui, não dá, né? Eu preciso necessariamente promover um elétron daqui para cá, de modo que cada orbital tenha apenas um elétron. E depois eu preciso hibridizar o número de orbitais adequados. Como eu preciso de 3 orbitais sigma e um orbital p puro, eu vou hibridizar só esses 3 aqui. Então, eu vou gerar 3 orbitais híbridos do tipo sp2, porque eu usei um orbital s, 2 orbitais p, e um orbital p puro com um elétron. Beleza, consigo fazer 3 ligações sigma e uma ligação π. A gente já viu, né, anteriormente, que a hibridização sp2 me dá um arranjo trigonal plano. Então, vamos desenhar aqui o carbono 1. Ele vai fazer um arranjo trigonal plano aqui, certo? Com esse carbono. Então, o ângulo formado aqui é de 120 graus, certo? Ou o ângulo formado aqui, mais especificamente, é de 120 graus, ok? Aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho carbono, tá? A primeira parte foi. E a segunda parte seria a ligação dupla, que vai utilizar o orbital p puro. Deixa eu até mudar de cor. Então, aqui a ligação π vai ser formada pelo orbital p puro aqui, certo? Então, beleza. Então, eu já dei conta desses 2 carbonos que eu chamei de carbono 1. Vou continuar aqui desenhando para o outro carbono, porque o outro carbono também vai fazer uma ligação aqui com o hidrogênio e outra ligação aqui simples com o carboninho que vai estar aqui, que é o meu carbono 2. E aqui eu também vou ter um ângulo de 120 graus. Perfeito, tá? Ok, agora vamos fazer a hibridização para o carbono 2. Vou chamar esse cara aqui de carbono 2. O carbono 2, ele também tem como estado fundamental o 2s2 com 2 elétrons e o 2p2 com 2 elétrons. Tá? Esse carbono precisa fazer 4 ligações sigmas, uma com cada carbono, uma com cada hidrogênio. Eu preciso, então, de 4 orbitais equivalentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é promover um elétron daqui para cá, porque cada orbital precisa ter um elétron para fazer ligação sigma, e depois eu vou hibridizar todo mundo, dando origem a 4 orbitais híbridos do tipo sp3, tá? Sendo que cada orbital vai estar ocupado por apenas um elétron, certo? Então, aqui eu vou ter... Só que qual é o arranjo geométrico de um orbital do tipo sp3? É um arranjo tetraédrico. Então, se eu tenho 2 ligações no plano aqui, uma ligação necessariamente está para trás do plano e a outra ligação necessariamente está para frente do plano, com os 2 hidrogênios. Qual o problema disso? Qual o ângulo formado entre as ligações no tetraedro? 109,5 graus. Ou seja, esse ângulo, como é um triângulo, deveria de ser de 120. Mas, de acordo com a hibridização desse carbono, ele é de 109. Só que ele vai ser forçado a ficar num ângulo de 120. O que significa que esse anel é muito tensionado. Então, quando você fala de tensão no anel, é isso. É você ter um anel com uma geometria que está em desacordo com o ângulo que deveria, o ângulo predito de ligação química. Por conta desse ângulo ser muito maior do que o que ele deveria ser na realidade, a molécula acaba se tornando instável. E é por essa razão que é muito difícil de obter no laboratório esse ciclopenteno, né? Ciclopenteno. Tudo bem? Ok? Bem, me foram pedidos mais exercícios, só que eu queria falar um pouquinho da teoria do orbital molecular ainda. Então, é o seguinte, esse exercício 9 é exatamente o que a gente tem feito, tá bom? Então, eu acho que agora dá para vocês conseguirem fazer. O passo 1 é desenhar a estrutura de Lewis, o passo 2 é ver a hibridização, tá bom? Eu vou fazer só do hidrônio, porque o hidrônio é um pouquinho diferente, tá?
vamos fazer o hidrônio. O hidrônio é H3O+. Primeira estrutura de Lewis dele, né? Como é que ficaria? Eu tenho o hidrogênio, tem um elétron na camada de valência, só que são 3 elétrons. São 3 hidrogênios. Então, são 3 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, como só tem um oxigênio, é isso mesmo. Só que o cara ele tem uma carga positiva, o que significa que a molécula como um todo perdeu um elétron. Então, você tem que vir aqui com menos um elétron. Então, fica 6 mais 3, 9, menos 1, 8 elétrons. Tá? Esse é o cuidado que tem que ter nesse exercício. Tem que distribuir 8 elétrons, não 9. Tá? Novamente, o único elemento que pode ser elemento central é o oxigênio, embora o hidrogênio seja menos eletronegativo, ele nunca vai poder ser o elemento central. Então, eu vou pôr o oxigênio aqui no meio. Eu vou lembrar que o oxigênio precisa fazer 8 ligações e cada hidrogênio 2. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, todos os hidrogênios satisfeitos. Oxigênio só tem 6 elétrons, ponho 2 aqui, tá? Beleza, essa é a estrutura de Lewis do íon hidrônio. Via de regra, vocês não vão ver ele representado assim. Vocês vão ver ele representado dessa forma. Notaram que para esse hidrogênio em particular, ao invés de colocar os elétrons em linha, eu coloquei ele assim? Por que eu fiz isso? Notem essa representação. Ela dá a entender para a gente que o oxigênio está fazendo 3 ligações sigma, o que é impossível para o oxigênio. Vamos ver por quê? Vamos fazer a distribuição eletrônica do estado fundamental do hidrogênio. Eu posso hibridizar, eu posso fazer o que eu quiser. É impossível para o oxigênio fazer 3 ligações sigmas compartilhando elétrons dessa forma. Porque isso daqui está me indicando que oxigênio entrou com um elétron, hidrogênio entrou com outro elétron. Oxigênio entrou com um elétron, hidrogênio entrou com outro elétron. Oxigênio entrou com um elétron, hidrogênio entrou com outro elétron. Isso é simplesmente impossível. Tá? Por quê? Para isso, o hidrogênio ele precisaria ter 3 orbitais sem elétrons, tá bom? 3 orbitais desemparelhados, tá? Então, o que está acontecendo aqui, na verdade? O hidroxônio, ele é o resultado de uma água que interagiu com um próton. O próton nada mais é do que um hidrogênio sem o seu elétron, um hidrogênio que vem para a ligação com 0 elétron. E aí, o que a gente faz? Bem, a gente hibridiza esse cara sem promover elétron nenhum, porque não dá para promover elétron nessa configuração, tá bom? E aí eu vou ter essa situação. Orbitais sp3 com geometria tetraédrica como esperado, tá? Então, vamos desenhar a geometria octaédrica desse oxigênio. Então, tem oxigênio no plano, para frente do plano, para trás do plano. Um hidrogênio, tá? Um par de elétrons. Então, aqui, ó, nessa ligação aqui, eu tenho um elétron do oxigênio, um elétron do hidrogênio. Um elétron do oxigênio, um elétron do hidrogênio. Então, estou falando desses 2 orbitais aqui, tá? E esses outros 2, onde eles estão? Um está aqui, outro está aqui. E aí, se aproxima um hidrogênio, aquele próton, sem elétrons. Tá? Então, na verdade, o orbital 1s desse hidrogênio está vazio. E esse par de elétrons vai ser acomodado aqui para fazer a ligação química. Então, se eu for pensar na sobreposição de orbitais, o que está acontecendo nesse pedacinho aqui? Desculpa. O que está acontecendo nesse pedacinho aqui? Está acontecendo o seguinte, eu tenho oxigênio com seu orbital híbrido do tipo sp3, com 2 elétrons, e o hidrogênio com seu orbital S com 0 elétrons. Então, o orbital formado, o orbital molecular formado, permanece tendo 2 elétrons. Tá? É a ligação que vocês conheceram no colégio como ligação covalente dativa,
que não existe mais essa nomenclatura, na verdade é uma ligação coordenada, que vocês vão ver mais para frente. Esse é o mais diferente, tá bom? Os outros são exatamente iguais ao que a gente tem feito até agora. Tá legal? Alguma dúvida aí? Vou fazer só o PCl5, então, só para mostrar uma extensão da valência, tá bom? Vamos pensar no PCl5. Fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, só tem um fósforo. Cloro tem 7 elétrons na camada de valência, eu tenho 5 cloros, logo eu tenho 35 elétrons. Então, eu preciso distribuir aí 40 elétrons, tá? Vou colocar o menos eletronegativo como átomo central, que é o fósforo, e aí cada cloro só consegue fazer uma ligação química, então eu vou ter essa situação aqui. E aí a gente completa com mais 6 elétrons em torno de cada cloro. Então, eu vou ter cada cloro com 8 elétrons, dando um total de 40, tá? E o fósforo com 10 elétrons, tá? O que essa representação de Lewis me mostra? Ele me mostra o cloro fazendo 5 ligações sigma. Como isso é possível? Vamos ver a distribuição eletrônica do fósforo. O fósforo tem na sua camada de valência subnível 3, nível 3, subnível 3s2, 3p3. Considerando isso daqui, a gente poderia prever que o fósforo só deveria ser capaz de formar 3 ligações químicas e não 5. E mesmo que eu hibridizasse e formasse orbitais tetraédricos, um dos orbitais ele estaria preenchido com 2 elétrons. Não daria certo. Como é que eu vou fazer 5? Bem, eu vou lembrar que eu estou no nível 3. No nível 3, eu tenho subníveis S, P e D. Só que nesse caso em particular do fósforo, os 5 orbitais D estão completamente vazios, não tem nenhum elétron ali. Ora, se não tem nenhum elétron ali, a gente joga um elétron para lá. Beleza. Consegui agora 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Contudo, e cada orbital com apenas um elétron. Então, agora ele pode fazer 5 ligações. Basta eu hibridizar esses caras todos. Então, eu vou hibridizar um elétron S, um orbital S, 3 P's e um D. SP3. E eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. E esse orbital híbrido é chamado de orbital SP3D. Tá? E a geometria disso é uma pirâmide, uma bipirâmide trigonal. Ô, Pro, posso fazer uma pergunta rapidinho? Assim, é que eu não... É que não é muito comum, tá ligado? Pra mim, mas tipo, quer dizer que o fósforo, nesse caso, então, ele pode fazer até... 9 ligações? Não sei se é 9 ali. Não entendi. Olha, do jeito que a gente está vendo, ele só pode fazer 5. Por quê? Porque ele precisa contribuir com o elétron dele para a ligação. Como ele só tem 5 elétrons, ele só poderia doar 5 elétrons para a ligação covalente comum, o que significa que ele só poderia fazer 5 ligações covalentes comuns. Não pode fazer mais, porque ele não tem mais elétrons. Aqui, ó, já usei os 5 elétrons dele. Mas aí você fala, tá, professora, só que aí sobrou 4 orbitais D vazios. Não posso usar? Para uma ligação covalente comum, não. Porque a ligação covalente comum, ela implica no átomo doar um elétron para a ligação química. E o fósforo só tem 5 elétrons para doar, ele não consegue doar mais do que 5. Então, ele só pode fazer no máximo até 5 ligações. Esses orbitais vazios aqui, eles podem receber um par de elétrons de outra espécie doadora. Se isso vai acontecer, na prática, não. Porque a repulsão eletrônica vai ser tão alta em cima desse fósforo, se ele receber essa quantidade massiva de elétrons, que vai acabar desestabilizando o composto final.
metais de transição já conseguem fazer isso. E aí você tem metais de transição que fazem 12 ligações, por exemplo. Entendeu? Respondi essa pergunta? Entendi. Quer dizer, tipo, no caso do fósforo não acontece, mas tem alguns que poderia acontecer. Exatamente. Não, então beleza. Tá? Beleza, de boa. Obrigado. Nada. Mas veja, não seria uma ligação covalente comum, no sentido de átomo A contribui com elétron, átomo B contribui com elétron. Seria aquela ligação dativa, né? Aquela ligação coordenada. Ele receberia um par de elétrons. Tá? Tipo a do hidrogênio no outro exercício. Ou não? Tipo a do hidrogênio no hidroxiônio. Exatamente. Então, beleza. De boa, entendi, eu acho. Obrigado. Nada. Então, como eu disse, eu não vou fazer todos esses daqui, desse exercício, mas a gente já brincou bastante, acho que dá para fazer agora, vocês tentarem os demais, tá bom? Eu só gostaria de falar rapidamente, então, sobre a teoria do orbital molecular, que surpreendentemente ninguém perguntou, e é uma teoria tão complexa, né? Bem, o que acontece? A teoria da TLV, ela vem para começar a imbuir aí a colocar a mecânica quântica na jogada, que até então a gente não conversava sobre mecânica quântica para falar de ligação química. Qual é o problema da TLV? A TLV ela explica um comportamento. Então veja que tudo que a gente fez até agora foi assim, olha, eu sei que o carbono faz 4 ligações, eu sei que são 3 ligações sigma, eu sei que é 2 ligações pi, então eu vou forçar a hibridização de orbitais de modo que eu alcance aquele resultado que eu já conheço. E não é o que a gente quer prever as ligações químicas. A gente quer olhar um átomo e saber se ele vai olhar um conjunto de átomos e saber se eles vão formar ligações sigma ou pi entre eles, tá? E aí que surge o conceito do uso da mecânica quântica para falar de ligações químicas. Agora a gente não vai falar da sobreposição de orbitais como a gente viu até então. Agora a gente vai falar de soma e subtração de funções de onda. Tá? Então, essa daqui seria a representação que a gente viu agora da TLV, que se aplica também à teoria do orbital molecular. Então, eu tenho, por exemplo, as funções de onda que descrevem os orbitais S do hidrogênio, e aqui notem que ele está falando da parte angular. A parte angular, lembrem-se, é aquela que descreve a forma do orbital, tá? A parte radial, ela diz o quanto aquele orbital se estende em relação ao núcleo, tá? E a parte angular me diz a forma. Então, a parte angular da função de onda me diz que o orbital S é esférico. Quando eu faço a sobreposição de 2 orbitais S, na verdade, o que eu estou fazendo é somando 2 funções de onda. Quando eu somo 2 funções de onda, resulta em uma nova função de onda. Então, notem, o pulo do gato é o seguinte. Agora, eu não tenho mais orbitais atômicos. Os orbitais atômicos, eles deixaram de existir. Eles formam orbitais moleculares, eles são descritos na molécula inteira. Então, a ligação química, ela deixa de ser deslocalizada. Até então, quando a gente viu esses exemplos aqui que eu acabei de mostrar, a gente está entendendo o tempo todo que os elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão aqui, ó, entre os átomos. Quando a gente migra para a teoria do orbital molecular, a gente entende que o novo orbital formado ele está em cima da molécula inteira. Então, esse orbital ele não está localizado aqui, ó, entre os átomos, ele está localizado na molécula inteira, tá? Então, a forma do orbital formado pela ligação sigma do hidrogênio é essa, quase uma esfera perfeita, tá? E ela está em cima da molécula inteira. Ela não está só no eixo entre as ligações, tá? E o mais interessante, os orbitais S deixaram de existir. E agora eu só tenho o orbital sigma. Então, agora o sigma deixa de ser uma ligação. O sigma passa a ser um novo orbital. Então, vocês tinham os orbitais S, P, D e F. Agora você passa a ter os orbitais sigma e os orbitais pi. Quando eu tenho a sobreposição, por exemplo, tá, é isso. Tá. Bem, lembra que eu falei da paridade da função? Aqui, quando eu faço sobreposição de funções com a mesma paridade, eu tenho aquela interferência construtiva que eu mostrei para vocês aqui. Eu apaguei?
Apaguei, né? Burra. Aquela questão que eu mostrei para vocês. As funções de onda descrevem ondas. Então, se eu faço a combinação de duas ondas em fase, máximos coincidindo com máximos, mínimos coincidindo com mínimos, eu tenho uma interferência construtiva. Então, se eu tenho essa função de onda para orbital S e essa função de onda para orbital S do hidrogênio B, o novo orbital gerado, ele é uma soma dessas duas funções, que seria o orbital do tipo sigma. É o que eu chamo de sigma ligante. Mas, com igual probabilidade, essa interação ela pode acontecer fora de fase, resultando em uma interferência destrutiva, o que vai me dar uma subtração dessas funções de onda. Isso também gera um orbital, que é um orbital do tipo sigma também, porque foi oriundo de uma sobreposição frontal. E esse é o antiligante. Ele é antiligante no sentido de que exatamente quando eu fizer nessa somatório de orbitais fora de fase, tá? Eu vou gerar um plano nodal exatamente no eixo interatômico. Então, essa é a cara de um orbital sigma ligante. Note que ele tem máxima probabilidade de ser encontrado sobre a molécula inteira. E essa daqui é a cara de um orbital sigma antiligante, onde eu tenho um plano nodal bem no eixo interatômico, tá? Então, seria mais ou menos isso. Eu tenho as funções de onda dos hidrogênios se sobrepondo de maneira construtiva, tá? Gerando essa combinação, tá? E se eu faço o π quadrado, tenho a máxima densidade de probabilidade de encontrar os elétrons entre os átomos, tá? No caso de uma sobreposição frontal de orbitais P, olha como é que fica o orbital sigma, tá? Então, eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron no eixo interatômico. E no caso do antiligante, quando eu tenho a sobreposição fora de fase, eu vou ter um plano nodal, uma região de zero probabilidade, bem entre os núcleos. No caso de sobreposições laterais, sobreposições do tipo π, eu vou ter uma densidade de probabilidade acima e abaixo do eixo interatômico, e na sobreposição fora de fase, eu vou ter um plano nodal aqui, ó, bem no eixo interatômico, bem no meio da interação entre os átomos. E aí, o que eu faço? Eu desenho de um diagrama de orbitais. Então, eu tenho a sobreposição de um orbital S, de dois orbitais S. Sempre, toda sobreposição de orbital gera um orbital ligante e um orbital antiligante. Existem orbitais não ligantes, mas esses orbitais estão relacionados à simetria, que é um tópico que vocês não veem em estrutura da matéria, tá? Notem que os orbitais ligantes sempre têm energia menor do que aqueles que deram a origem a ele, e o antiligante sempre tem energia maior. Quando é que uma ligação química ela vai ser formada? Uma ligação química ela vai ser formada quando o número de elétrons em orbitais ligantes for maior do que o número de elétrons em orbitais não ligantes. E agora, o conceito de ligação simples, dupla, tripla, deixa de existir e a gente começa a passar a ter um conceito que é chamado de ordem de ligação, que diz respeito ao número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Então, se a ordem da ligação é 1, eu estou falando de uma ligação simples. Se a ordem da ligação é 2, eu estou falando de uma ligação dupla. Se a ordem da ligação é 3, eu estou falando de uma ligação tripla e assim por diante. De maneira interessante, aqui eu quero falar de algumas coisas. Aqui, ó. Pensa no hélio. A gente sempre fala que os gases nobres, eles não formam não formam moléculas, eles são encontrados livres. Por quê? Se eu tivesse uma molécula de hélio 2, He2, o que aconteceria é que eu teria esse diagrama de orbitais moleculares, né, sobreposição de orbitais S formando o sigma ligante e o sigma antiligante, tá? E quando eu preenchesse isso com os elétrons, né, que cada orbital conferiu, isso é importante, né? Eu vou ter que agora jogar os elétrons de cada átomo para esse novo diagrama. Então, o hidrogênio 1 contribui com um elétron, o hidrogênio 2 contribui com outro elétron. Então, eu tenho 2 elétrons aqui nesse novo orbital gerado. Quando eu faço isso para o hidrogênio, para o hélio, o que acontece? Acontece que eu tenho 2 orbitais, 2 elétrons, né?
desse hélio aqui, 2 elétrons desse hélio aqui, e quando eu fizer a ordem da ligação vai ser 0. Isso significa que eu não vou ter ganho energético nenhum para o hélio se ele fizer uma combinação com outro hélio. É por isso que o hélio 2 não existe, tá? E aqui eu queria falar de uma espécie... Esse aqui é o diagrama de orbitais moleculares do oxigênio. Aí aqui é interessante, né? Então, aqui a sobreposição dos orbitais S não confere nenhuma estabilidade. Ó. Veja que o que ele ganha de estabilidade aqui, ele perde aqui. A sobreposição dos orbitais P, note que ela gera um diagrama um pouco diferente. Apenas um dos 3 orbitais P de cada átomo vai dar origem ao orbital sigma, ligante e antiligante, tá? E os outros 2, necessariamente, tem que fazer ligação pi. A gente já discutiu isso, é uma questão de simetria, né? O orbital px, por exemplo, está no eixo interatômico, o py e o pz necessariamente estão perpendiculares ao eixo interatômico, não fazem sobreposição frontal, necessariamente tem que fazer ligação pi. Então, vou ter 2 pis ligantes e 2 pis antiligantes. A separação energética aqui entre esses pis, ela é menor do que entre o sigma. Por quê? Porque a estabilidade associada a uma ligação sigma é maior do que a estabilidade associada a uma ligação pi. Logo, a desestabilização também é menor para uma sobreposição pi do que uma sigma antiligante. E por que isso acontece? Porque a sobreposição sigma é mais eficiente do que a pi, tá bom? E aí, quando a gente coloca os 4 elétrons de cada oxigênio nesse diagrama de orbitais, sempre indo de menor para maior energia, a gente sempre preenchendo as regras de preenchimento, né? Então, coloco um elétron aqui, emparelho porque não tem opção. Coloco um elétron aqui, outro elétron aqui, emparelho porque não tem opção, emparelho porque não tem opção. Note que eu estou distribuindo 8 elétrons. Coloco um elétron aqui e outro elétron aqui, já que eu posso evitar o emparelhamento. É somente assim que eu explico uma propriedade muito importante do oxigênio, que é o paramagnetismo. Até então, nenhuma teoria tinha explicado por que o O2 era paramagnético. E agora a gente vê que o O2 é paramagnético porque ele tem 2 elétrons desemparelhados. E para que ocorra paramagnetismo, ou seja, interação de uma espécie com o campo magnético, eu preciso ter elétrons desemparelhados. E aí, quando eu calculo a ordem de ligação, a ordem de ligação dá 2. É por isso que a gente disse que a ligação oxigênio-oxigênio é uma ligação dupla. Tá? Aqui eu tenho exemplos de um orbital formado por... até então a gente só tinha moléculas homonucleares, né? Agora a gente tem a molécula heteronuclear, no caso formado entre o lítio e o hidrogênio. Então, a que se deve essa simetria da energia dos orbitais? Ao nível onde eles se encontram, né? Então, o hidrogênio tem elétron no nível 1, e na camada de valência, e o lítio no nível 2. Então, é por isso que existe essa assimetria aqui. Isso significa que o orbital molecular gerado tem em energia mais próxima ao hidrogênio. É por essa razão que a ligação ela fica polarizada para o lado do hidrogênio, como se a densidade eletrônica estivesse mais localizada próxima ao hidrogênio, porque os orbitais moleculares ligantes estão em energia mais próximos ao hidrogênio. Essa representação mostra isso, né? Onde está mais gordinho é onde tem mais elétrons. Então, eu acabo tendo mais elétrons em cima, uma densidade eletrônica maior em cima do hidrogênio do que do lítio, por causa dessa simetria. Tá? Então, como eu disse, é muita coisa, tá? Eu corri porque realmente a gente não tem mais tempo. Eu fiquei bastante surpresa de vocês não terem tido nenhuma pergunta com relação à teoria do orbital molecular. Eu estou entendendo que, sei lá, vocês esqueceram de estudar essa parte, deu algum lapso, ou que vocês são gênios, tá? Porque isso realmente é um tópico bastante diferente, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar a aula por aqui. Semana que vem são interações intermoleculares que é um tema um pouco mais leve do que esse. Então, se daqui até lá surgirem dúvidas sobre a teoria do orbital molecular, perguntem, tá? Porque é a nossa teoria mais sofisticada e eu achei bastante estranho vocês não terem dúvidas sobre isso. Parei. Vamos lá. Vocês agora. Ô, Pro, tipo, sobre o teste que a gente vai ter. Eu queria saber se, por exemplo, ele... Na verdade, na prova, tá ligado? Tem chance de pedir pra fazer aqueles desenhos pra representar a hibridização ou só você sabendo qual é a hibridização do átomo já tá bom?
Eu não sei se tem algum exercício pedindo para desenhar, mas eu, particularmente, não acredito que não. Ah, então beleza. E outra coisa, tipo, agora em relação a essa que você tá falando da Atom, né? Eu não entendi como é que você separa esses elétrons ali naquele negócio de energia. Tipo, como é que você falou, esse aqui é do sigma, esse aqui não é do anti-sigma? Eu não entendi isso. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Peraí. É tipo, Aqui, por exemplo, vamos no oxigênio que é mais difícil. Você está vendo a minha tela? agora tô. Ok. Assim. Tá, pergunta. Então, ali no de cima, no 2P, eu queria entender, tipo, se puder falar de novo, como é que você separou esses elétrons, tipo, no nível 3 sigma, tipo, e no 3 anti-sigma, tipo, não tem nenhum, eu não Como entendi. eu preenchi? É, Como eu preenchi isso aqui? isso aí. Vamos lá. Regra de preenchimento. É sempre a mesma regra. Então, vou fazer só para os 2Ps, tá? Então, o oxigênio, ele tem subnível 2P4, tá? Então, em vez de desenhar caixinhas, eu vou pôr só linhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Não é assim que eu preencho? Eu sempre preencho desemparelhado quando tem a mesma energia e depois eu emparelho. É exatamente isso que eu vou fazer. Tá? Eu posso, a grosso modo, falar o seguinte: esse cara é o PX, esse cara é o PY, esse cara é o PZ. Esse cara é o PX, esse cara é o PY, esse cara é o PZ. Se eu falar que eu tenho o oxigênio aqui, e esse é o eixo interatômico, e falar que esse é o eixo X, a sobreposição frontal, a sobreposição que vai me dar origem a orbitais do tipo sigma, é aquela que acontece no eixo interatômico. Então, seria a sobreposição entre os orbitais P, X de cada um deles. Eu vou responder essa pergunta, calma aí. Tá? Px entre cada um deles. Se eu fizer a sobreposição usando orbitais de mesma paridade, isso vai me dar um orbital sigma ligante. E se eu fizer a sobreposição utilizando, que tem igual probabilidade de acontecer na realidade, e se eu fizer a sobreposição utilizando orbitais com paridades ou com sinais diferentes, eu vou gerar um orbital do tipo sigma antiligante. Até aí, tá claro? Até aqui, beleza. Aí eu tenho dois orbitais do tipo P, ainda sobrando, que são os PX e os PZ e o PY. Vou desenhar aqui um que eu vou falar que esse é o eixo X, o eixo Z ou o eixo Y vão ser a mesma representação. Se eu sobrepor de mesma paridade, eu vou gerar um orbital pi ligante. Tanto para o PY quanto para o PZ. Por isso que aparecem dois orbitais aqui do tipo π com mesma energia. E se eu fizer a sobreposição com sinais de função diferente, vai me dar uma interferência destrutiva e eu vou gerar os orbitais π antiligantes. Por isso que são dois, por isso que tem a mesma energia. Até aí, tudo bem? Até aqui, beleza. Agora vamos colocar elétrons. Esse cara forneceu 3 orbitais atômicos e esse cara forneceu 3 orbitais atômicos para formar um novo diagrama de orbitais moleculares, o que significa que eu preciso ter gerado 6 orbitais moleculares, concorda? Se cada um forneceu 3, no final tem que ter 6, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Agora eu vou preencher esses caras com os elétrons. Quantos elétrons eu tenho? 4 com 4, 8. Vamos colocar 8 elétrons aqui. Como a gente preenche? A gente começa sempre do orbital de menor energia para maior energia, evitando emparelhamento quando possível. Então, 8 elétrons. Um elétron aqui. O segundo tem que emparelhar, não tem opção. Terceiro elétron aqui. O quarto elétron, eu posso não emparelhar, certo? Quinto elétron, não tem jeito, tem que emparelhar. Sexto elétron, não tem jeito, tem que emparelhar. Sétimo elétron, aqui. Oitavo elétron, posso não emparelhar.
É isso aí. Ah, então sempre completa de baixo para cima, então. Sempre completa de baixo para cima, evitando o emparelhamento quando possível. Não, beleza. Era isso. Eu não, tipo assim, eu não sabia se era aleatório, tipo, ou se era. Eu não sabia, entendi. Eu não As tinha entendido regras de antes, entendeu? Mas agora As eu acho que regras eu de entendi. preenchimento se mantêm, né? A regra de preenchimento diz que a gente sempre começa a preencher os orbitais de menor energia para maior energia, evitando o emparelhamento quando possível. A regra de preenchimento não muda, tá? Tá, beleza. Obrigado, Pro. Nada. Bastante coisa hoje, né? Então, é isso. Eu vou interromper a gravação, porque a gente já está em cima da hora.